Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Carlos, professor de matemática. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um assunto que eu até vejo que os alunos muitos usam, mas eu também percebo que a maioria não sabe exatamente o que está acontecendo, que é a lei do cancelamento. Para exemplificar, eu tenho aqui uma equação, e aí eu tenho 3 vezes esse cara igual a 3 vezes esse outro cara, e aí o aluno vem aqui, cancela o 3 aqui e o 3 aqui. Perfeito até agora. Porém, se eu tivesse isso, aí já não pode mais. E eu vejo que tem aluno que faz isso, né? Agora, por que que antes podia e agora não pode mais? Bom, é o que nós vamos ver. Bom, como eu sempre digo, mesmo que você use até com alguma frequência, alguma propriedade, mas se você não sabe exatamente o porquê, o que está acontecendo na verdade, você está sujeito a cometer erros. Pensando nisso, alguns anos atrás apareceu no vestibular da VUNESP uma questão que era o seguinte, para achar onde está o erro, né? Imagina a seguinte situação. Suponha que A seja igual a B. Bom, tem uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu vou fazer do outro. Multiplica os dois lados por A. Então aqui eu tenho A quadrado e do outro lado eu tenho A vezes B. Eu multipliquei por A aqui e multipliquei por A aqui. Bom, se A quadrado é igual a A vezes B, tudo que eu faço de um lado eu vou fazer do outro. Eu vou tirar dos dois lados quem? B quadrado. Certo? Desse lado eu tenho uma diferença de quadrados. E se você lembra da diferença de quadrados, a diferença de quadrado é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Se você não lembra disso, depois a gente recorda. Ok? Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Soma é a diferença de quem? Do A e do B. Então é A mais B que multiplica A menos B. E do lado de lá eu tenho B como fator comum que eu coloco em evidência e vai ficar A menos B, ok? Então eu tenho aqui A menos B vezes A mais B e A menos B vezes B. Então corta dos dois lados, tenho A mais B igual a B. Se o A é igual a B, então substituindo no lugar do A, eu substituo por B, eu tenho B mais B igual a B. B mais B é 2 vezes B, certo? Igual a B. Mas B é a mesma coisa que 1 vezes B. E aí, de novo, corta, eu tenho aqui 2 igual a 1. É óbvio que tem alguma coisa errada. E a questão no vestibular queria saber aonde estava o erro. Por que não... Qual é a passagem que foi feita errada aqui? É claro que você já deve ter desconfiado, porque o assunto aqui é a lei do cancelamento e o uso errado. Então você já deve desconfiar que é o cancelamento agora. Por que é errado? É isso que eu vou justificar já já. O que é que diz a lei do cancelamento? A lei do cancelamento diz que se eu tenho A vezes X igual a A vezes Y, cancela o A dos dois lados, então eu sei que o A é igual a Y, certo? Bom, na verdade, o que é que está acontecendo aqui? Por que se você tem o A vezes X de um lado, o A vezes Y do outro, você pode cancelar o A e ficar só com X igual a Y, né? Na verdade, o que acontece é que é o seguinte, ó. Se o AX é igual ao A vezes Y, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Olha só, o A não está multiplicando o X e o Y, um de cada lado? A operação inversa da multiplicação não é a divisão? Então, para tirar esse A, o que eu faço? Eu divido por A os dois lados. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Agora, olha só, A sobre A, certo? A sobre A. Então, sobrou o quê? X igual a Y. Mas eu posso usar a lei do cancelamento em qualquer situação? Basta que eu tenha um fator A de um lado, um fator A do outro lado, eu posso usar em qualquer situação? É claro que não, porque olha só, você fez isso aqui assumindo que você fez a divisão por A. Então o A não pode ser zero, porque se você permitisse que o A fosse igual a zero, daria uma divisão por zero, você não pode dividir por zero, certo? Então tem uma condição. A condição é que o A não pode ser zero, ok? Olha só, se não tivesse essa condição do A ser diferente de zero, eu teria absurdos como esse, né? Ó, 0 vezes 4 não é igual a 0 vezes 5, certo? Porque 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 5 é 0, ok?
Se fosse possível esse cancelamento, né? Então eu teria aqui 4 é igual a 5. Te lembra alguma coisa aqui? Claro, né? Olha só. O que aconteceu aqui, esse cancelamento aqui não é possível, por quê? Uma vez que o A é igual ao B, se o A é igual ao B, A menos B é zero. Então você está cancelando um fator que é zero. E a lei do cancelamento não permite que você cancele o zero. Ok? Então essa é a razão. Vamos ver um exemplo agora de uma aplicação. Vamos resolver essa equação. Um erro muito comum aqui é o cara aplicar a lei do cancelamento, né? Porque você tem esse fator do lado de cá, esse fator do outro lado e corta. Se você cortar esse fator aqui, né? Vamos imaginar, eu cortei, sobrou o quê? Sobrou 2x² menos x menos 10 igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, tá joia? Agora eu vou passar todo esse resto, tudo isso aqui para cá, certo? Ou seja, subtrai x² dos dois lados, soma 2x dos dois lados, subtrai 2 dos dois lados. Então vai ficar 2x² menos x, x ao quadrado, menos x com mais, porque é a operação inversa da subtração, né? Mais 2x, então menos x com mais 2x, você tem mais x. Menos 10 com menos 2, menos 12. E aí do lado de cá fica 0, tá joia? Para resolver essa equação, você usa a fórmula de Bhaskara, tá joia? E aí você vai encontrar x é igual a 3 ou x igual a menos 4, tá joia? Então usando a fórmula de Bhaskara, delta, né? b quadrado menos 4ac e tal, você vai encontrar essas duas raízes. O problema de fazer isso, como eu comecei falando, é um erro. Por que é um erro cortar isso aqui? Porque essa equação não tem duas raízes. Essa equação tem 3 raízes. E você perdeu uma dessas raízes no meio do caminho. Aonde que você perdeu essa raiz? Foi justamente no cancelamento, tá? Por que você perdeu uma raiz resolvendo desse jeito? Porque na lei do cancelamento, o fator que você está cancelando não pode ser zero. Mas quem disse que isso não pode ser zero? E se o x for igual a 1? X igual a 1 não dá x menos 1. Se o x for igual a 1, isso aqui não dá zero? E aí você estaria cancelando o zero. Então você não pode cancelar simplesmente. Então, primeira coisa que você observa é o seguinte: x igual a 1 é uma raiz. A raiz que ficou faltando, você perdeu no cancelamento, se você não percebeu que usou a lei do cancelamento errado, tá joia? Então, x igual a 1 é uma raiz. Vamos procurar as demais raízes, certo? Então, sendo as demais raízes são diferentes de 1. Sendo agora x diferente de 1, temos agora sim x igual a 1 é uma raiz. Você vai procurar as outras raízes. As outras raízes são diferentes de 1. E aí sim você pode cancelar, tá joia? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a lei do cancelamento, tá joia? Então agora, conjunto solução. A raiz 1, que estava aqui em cima, certo? O que mais? A raiz 3 e a raiz menos 4. Essa equação, ela tem 3 raízes. E se você cortar aqui, né, usar a lei do cancelamento de forma errada, você vai perder essa raiz aqui e encontrar apenas 2. Esse é um erro muito comum, tá joia? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou resolver esse exercício de uma outra maneira. Por que de duas maneiras, professor? Porque as duas maneiras são interessantes, tá joia? A outra maneira não vai usar a lei do cancelamento, tá? E é uma maneira muito interessante de você aprender a resolver uma equação como essa também, ok? Uma outra maneira
diferente, completamente diferente da anterior de se resolver esse exercício, é fazer o seguinte, olha só, eu não vou usar a lei do cancelamento, tá joia? Então, do lado esquerdo eu vou deixar do jeito que está, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, você tem aqui esse produto, eu vou subtrair isso dos dois lados, então ele aparece do lado de cá, subtraindo. Então, se você subtrair esse termo, esse produto, dos dois lados, do lado direito vai sobrar quem? Vai sobrar zero, tá joia? E agora você percebe que você tem x menos 1 como fator comum. Se ele é um fator comum, posso colocá-lo em evidência. E vai sobrar o quê? Vai sobrar esse cara, certo? Ou seja, 2x² menos x menos 10, que nesse caso eu não preciso do parênteses, certo? Menos, colocou esse cara em evidência, sobrou menos isso aqui, certo? E aí, se o cara colocar deste jeito assim, ó, porque sobrou menos isso aqui, esse é um erro muito comum, tá? Ele errou, por quê? Porque o menos, nesse caso, está só com um x², sendo que o menos tem que ser de tudo. Então, faltou um parênteses aqui, tá certo? O parênteses aqui é desnecessário. Se você quiser colocar, por garantia, não tem problema nenhum. Mas depois você vai poder tirar, né? Então, esse cara está aqui. E esse cara está aqui. Esse parênteses é desnecessário. Agora, esse aqui, se eu quiser tirar, eu tenho que aplicar a distributiva aqui, ok? Então, olha só, x menos 1, sobrou o quê? 2x² menos x menos 10, menos x² mais 2x menos 2, ok? Bom, dentro desse parênteses enorme que eu tenho aqui, eu tenho x² aqui e aqui. Então, 2x² com menos x² vai dar x². Eu tenho x, só x sem quadrado aqui e aqui. Então, menos x com mais 2x, então eu tenho mais x. E finalizando, ó, esse termo não tem x e esse não tem x. Lembra que numa expressão como essa, eu vou sempre agrupar aqueles termos que têm a parte literal igual. Então, aqui eu tenho x² e aqui eu também tenho. Então, vamos juntar esses dois. Eu tenho aqui o x e aqui um x também, certo? Então, vou juntar esses dois. E esse não tem x, esse também não. Então, vou juntar esses dois, tá? Menos 10 com menos 2 dá menos 12, igual a zero. E agora, como é que você termina? Quando que um produto é zero? Quando um dos dois fatores for zero. Ou seja, para que esse produto seja zero, eu tenho que ter ou x menos 1 igual a zero, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. x² mais x menos 12 igual a zero, tá certo? Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Para esse cara aqui ser zero, então eu tenho que ter x igual a 1, certo? Se o x for 1, então isso aqui dá zero. Agora, para esse cara dar zero, então eu tenho que ter o quê? Aí você resolve usando a fórmula de Bhaskara, calculou o delta, vai dar 49, coloca na formulinha do menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Lembra disso? Mais pra frente eu faço um videozinho sobre isso, tá joia? Então eu vou encontrar as outras duas raízes, que é 3 ou menos 4, certo? Então, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Então, eu tenho esta raiz ou essas outras duas. Portanto, o conjunto de solução é 1, 3 e menos 4, que é a mesma que a gente encontrou agora há pouco, tá? Mas vocês perceberam que essa forma de resolver é completamente diferente, tá? Na outra resolução, eu usei a lei do cancelamento, só que com aquela observação que o fator que você está cancelando, você tem que lembrar que ele não pode ser zero. Se você cortar sem essa observação, você está jogando fora, possivelmente, alguma raiz, tá certo? E nessa eu não usei a lei do cancelamento. Eu joguei tudo para o lado de cá e coloquei o fator comum em evidência. E aí, lembrando que um produto, para dar zero, um dos dois fatores dá zero. E aí você tem equações mais simples para resolver, tá joia?
Essa maneira é diferente e muito boa também, muito eficiente e é muito bom que você saiba fazer, tá? Só para finalizar, eu costumo dizer para os alunos que quando você está estudando, é muito melhor você fazer o mesmo exercício 2 vezes, de 2 maneiras diferentes, do que resolver 2 exercícios diferentes, tá certo? Resolver 2 exercícios diferentes não é tão bom para quem está querendo aprender, quanto você resolver o mesmo exercício de 2 formas diferentes, que é exatamente o que nós fizemos aqui. Você sempre pode ter certeza, vai aprender muito mais. Então, sempre que possível, se você encontrar maneiras diferentes, quando você está estudando, é óbvio, não vai fazer isso numa prova, tá? Que você vai gastar muito tempo. Mas estudando, percebeu que dá para fazer de alguma maneira diferente, faça. Se não der certo, você vai aprender por que não deu certo. E se der certo, é mais uma ferramenta para resolver problemas. Vamos voltar lá na equação do início desse vídeo, ok? Olha só, alguns alunos, eu já vi esse tipo de erro, né? Vem aqui e corta esse 3 com esse 3. Isso está errado, você já viu. Por que não pode? Ah, professor, mas ele não é zero, não estou cortando zero. Não pode porque o 3 não é fator aqui. Se tivesse aqui, ó, vezes 3, né? O 3 é fator aqui, o 3 é fator aqui, estaria tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Você poderia cortar. A lei do cancelamento diz que, ó, o A é fator desse lado e o A é fator desse lado. Eu posso cancelar x igual a y, desde que o A seja diferente de zero. Aqui, ó, o A é o 3, está multiplicando isso. E aqui, ó, eu tenho 2 termos. Se você colocasse o 3 em evidência, você não ia ficar com um parênteses aqui assim, ó. Certo? É isso que você ia ter, tá joia? Então, se tivesse um 3 lá, olha só, 3 é o fator que está multiplicando esse cara. Aí você poderia fazer isso e continuar, tá joia? Bom, volta aqui. Então, eu não posso continuar porque não tem um 3 aqui. Por outro lado, se não tivesse esse 5, também poderia, tá joia? Mas nessa situação, eu não posso. Outro erro comum é o aluno falar assim, bom, eu não vou cortar, eu vou simplesmente pegar esse cara que está multiplicando, passa para lá dividindo. E aí o cara vem e passa e divide só esse. Ele esquece quando ele divide todo mundo. Então divide aqui, cancela e aparece um 3 dividindo aqui também. Tá joia? Então esse é um erro muito comum. Você pode? Pode, mas tem que dividir todo mundo do lado de lá. Tá joia? Professor, como é que eu faço para resolver esse exercício? Aplica a distributiva, simplesmente, ó, tá? 3 vezes 2x, 6x, mais 3 vezes 1, 3. Aplica a distributiva aqui, ó, 3x, mais 12, menos 5, tá joia? Não tem lei do cancelamento aqui. Nessa situação você não pode usar e eu vejo algumas pessoas usando de maneira errada, tá? Então, qual é a condição para você usar a lei do cancelamento? Primeiro, o fator que você vai cancelar não pode ser zero. E segundo, o fator que você vai cancelar tem que ser fator comum, tanto de um lado quanto do outro. Então, se tivesse um 3 aqui, você poderia. Não tem um 3 aqui, não pode. Tá joia? Espero que você tenha aprendido quando usar corretamente a lei do cancelamento, que não erre mais, entendido por que ela funciona, qual é a condição, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você quiser assinar o canal, vai me ajudar bastante. E te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!